Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Bootstrap 3 e na aula de hoje nós vamos aprender a criar o nosso model, tá? Fazer a migração da versão 2 para a versão 3, né? Você pode ver que o nosso Faça Seu Login não está aparecendo, não está funcionando, está travando o meu sistema aqui, né? Então nós vamos aprender a recriar esse model e ver as novas variações que existem dentro do nosso Bootstrap 3 em relação a ele, tá? Então, gente, para a gente poder aprender legal, vamos apagar tudo isso que nós tínhamos criado anteriormente, né? Vamos começar do zero, criar o nosso model do zero, porque são muitas classes, são muitas tags, e se a gente for ali só alterando, vai complicar um pouco, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos criar é o nosso disparador, tá? Que é aquele botão que vai chamar o meu model. Vamos criar um button, ok? E esse button, vamos colocar o nome dele de model. Vamos dizer que ele que vai chamar o nosso modal, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que colocar nessa minha tag button é o type dela, né? O type dela vai ser button também, ok? E outros atributos que eu posso estar colocando nela é uma classe para eu passar para ela as definições de botão. Então btn vou querer do tipo primary, ok? E vou querer um botão maior também, então vamos colocar assim, ó, btn -large. Lembrando que no Bootstrap 3 não é large, é LG, né? Às vezes a gente se confunde. Aí, agora sim eu tenho aqui o meu botão bacaninha aqui embaixo, né? Bom, criado o meu botão, o que eu vou ter que fazer com esse botão? Colocar função nele. Se ele vai chamar um model, eu tenho que colocar um atributo DataToggle nele com o valor model, ok? Assim, a gente já sabe, a gente já informa para o Bootstrap que esse botão vai ser um disparador de um model, ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que indicar para o Bootstrap qual model que esse botão vai chamar, tá? Para isso, nós temos um atributo que é o DataTarget, tá? E esse DataTarget, dentro dele, eu posso referenciar um ID ou uma classe, tá? Eu posso referenciar um ID ali para ele poder pegar um container que contenha esse ID que nós vamos colocar aqui, ou uma classe, tá? Vamos colocar no nosso caso um ID mesmo, que é mais fácil para a gente gerenciar depois, né? Porque as classes, como ficam ali para estilizar o nosso documento, os IDs não são muito usados, vamos usar para isso. Até porque o ID eu posso usar um por página só, né? Um ID igual por página, então já facilita para mim na hora que eu for desenvolver, tá? Vamos chamar esse modal de meu modal. Feito isso, nós já criamos o nosso disparador. E o que nós vamos ter que criar agora? Vamos ter que criar em si o nosso model, tá? Vamos colocar aqui só como comentário para a gente poder encontrar com facilidade depois aonde começa o meu model, tá? O meu componente model. Ok? Então, adicionei esse comentário, eu posso começar a criar esse meu idget, né? Para isso, vamos criar esse model dentro de uma session, tá? Então, eu vou criar uma session e dentro dela nós vamos colocar, a princípio, uma classe que se chama model, ok? Ok? Também vamos adicionar nela um ID, que é o ID que nós colocamos ali em cima, que é o meu modal, ok? Então aqui no Sublime Text, para mim colocar um ID e uma classe, eu coloco o ponto e o nome da classe que eu quero colocar e um jogo da velha ali e o nome do ID que eu quero referenciar, né? Sendo assim, ó, eu criar, ele já vai ser criado, né? Essa session minha já vai ser criada com o ID e com a classe, tá? Para criar a minha janela de diálogo agora, nós vamos ter que jogar algumas divs aqui dentro, tá? Então, a primeira div que nós vamos criar é a div que contém a minha janela de diálogo. Então, essa div nós vamos chamar ela de dialog, ok? Dentro dessa div dialog, nós vamos ter o nosso conteúdo, ok? Então, nós vamos colocar mais uma div aqui e chamar ela de model-content, ok? Dentro da minha model content, agora sim eu posso construir o cabeçalho do meu model, o corpo do meu model
e o rodapé dele, tá? Para criar o cabeçalho dele, vamos criar um header com a classe model header, ok? Dentro do nosso cabeçalho, o que vai conter? A princípio, vamos colocar dentro do nosso cabeçalho um título e um botão para a pessoa conseguir desligar a nossa janela de diálogo, né? Então, vamos criar a princípio esse botãozinho para a pessoa sair, tá? Então, vamos criar um button, tá? Vamos definir que o type dele será button, ok? E as propriedades que ele terá será uma class do tipo close, um data dismiss com o valor model e um area label com o valor fechar, tá? Lembrando que esse area label ele serve para as tecnologias assistidas, tá? Caso a pessoa não esteja acessando o nosso site através de uma tecnologia assistida, nós vamos criar um span aqui dentro, tá? E esse span que está dentro do nosso botão, ele vai receber esse atributo area hidden, ok? Com o valor true, ok? Para mostrar que é um botão de fechar, nós vamos colocar dentro desse span, então, um e-comercial times e o ponto e vírgula no final, tá? Então esse é o código para aparecer um xizinho ali. Por que nós temos que colocar ele dentro de um span com area hidden? Porque eu tenho que informar para questões de acessibilidade que esse botão ele pode não ser visto por tecnologias assistidas, né? Então, quando o leitor de tela passar ali e ver que o area hidden está com o valor true, ele vai entender que aquilo ali pode não ser visto, né, para ele. Mas como nós adicionamos um area label com o valor fechar, ele vai passar essa informação para a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em acessar o nosso sistema, tá? Então é para isso que servem atributos áreas dentro do Bootstrap 3, que foi focado bastante nessa questão de acessibilidade, tá? Certo, feito isso, nós também podemos adicionar à nossa janela de diálogo um título, tá? Então vamos adicionar um H4 aqui e adicionar também uma classe que chama-se model-title, ok? Essa model title vai fazer com que o título do meu model seja estilizado de uma forma correta, tá? Da forma em que o Bootstrap previu que ele tem que ser estilizado, ok? Sendo assim, gente, se a gente salvar e atualizar a nossa aplicação, ao eu chamar aqui o meu model, perceba que ele está pegando aqui toda a largura, está desconfigurado, né? Por quê? Eu apenas coloquei dialog na div e é model -dialog, né? Sendo assim, agora quando eu salvar e atualizar, ele vai ser executado no centro da tela. Só que perceba que ele está aparecendo bem seco, né? Ele está só aparecendo, não tem nenhum efeito nem nada. Por quê? Nós não adicionamos aqui na nossa session model o valor fade, tá? Se eu adicionar nas classes esse valor fade, ele vai fazer com que a minha janela de diálogo abra como fade, né? Ele abra bem suavizado, ok? Adicionado isso, agora nós podemos partir para a criação do corpo do nosso conteúdo, tá? Então, para a criação do corpo, vamos colocar uma div, tá? E essa div, ela vai receber a classe model-body, ok? Essa div vai conter, então, o corpo, né? O conteúdo ali da minha janela de diálogo, ok? Para isso, vamos criar alguns parágrafos aqui com lorem, tá joia? Vamos adicionar alguns lorens dentro de alguns parágrafos, ok? Vou copiar aqui umas 2 ou 3 vezes e vamos salvar e atualizar agora. Agora, quando eu acesso o meu model, perceba que agora eu tenho aqui o título do meu model e o corpo dele aqui logo abaixo, tá? Se eu quiser criar também o rodapé do meu model, eu também posso. Como? Posso colocar uma tag footer e adicionar a classe model-footer, tá? E aqui dentro eu posso colocar qualquer coisa que seja relacionada ao rodapé, como, por exemplo, um botão de fechar, né? Então vamos adicionar um button aqui com o valor fechar, tá? Vamos também, lógico, para ele poder funcionar,
adicionar um type nele, né? Que é do tipo button, ok? Também vamos estilizá-lo, né? Vamos colocar assim, ó, class btn default e um outro atributo que é o data dismiss com o valor model, ok? Esse data dismiss é que vai fazer ele fechar a minha janela de diálogo quando for clicado nesse botão, tá? Sendo assim, quando eu salvar e atualizar, a minha janela de diálogo vai estar completa, com um título, um rodapé aqui com o botão fechar e com o conteúdo aqui dentro dela, tá? Então essa é a exibição básica da minha janela de diálogo. Eu posso estar fazendo algumas alterações nela, como por exemplo, fazer com que essa minha janela de diálogo seja aberta de uma forma maior, uma janela de diálogo que ocupe mais espaço na minha viewport, tá? Então o que nós podemos fazer para isso? Vamos copiar esse botão que nós criamos aqui com o nosso modal e vamos apenas mudar aqui model grande, tá? E aqui no meu modal vamos apenas adicionar vamos adicionar um LG nele aqui, para a gente saber que esse vai ser um modal grande, que ele vai apontar para o model grande, ok? E eu também posso fazer esse model pequeno, tá? Então vamos colar de novo, escrever pequeno e aqui em vez de LG nós vamos trocar para o small, né? Para o SM de small, tá joia? Sendo assim, criei aqui os meus dois disparadores, né? Para criar os meus novos modais, vou copiar aqui esse que eu já criei e vou adicionar duas vezes embaixo. Apenas aqui, aonde tem o meu comentário que eu vou adicionar, né? Que é o model grande e o model pequeno, tá? Também para que ele possa funcionar, o que eu tenho que fazer? Mudar aqui para LG, né? Adicionar o LG no meu ID e adicionar o SM no ID do meu pequeno, tá? Porque senão ele não vai chamar corretamente nenhum deles, tá? Bom, sendo assim, agora os meus models eles já funcionam, eles já estão apontando, os disparadores já estão apontando para onde se deve, só que eu tenho que informar para o Bootstrap que esse model aqui tem que abrir grande e esse aqui tem que abrir pequeno. Na minha div, aonde nós colocamos model dialog, eu vou ter que adicionar mais um atributo, tá? Então a minha janela de diálogo ela vai ter que ter um model LG para que ele possa aparecer de maneira grande no meu viewport. E no caso do pequeno, nós apenas vamos colocar aqui no model dialog o model SM, ok? Sendo assim, ele vai ser executado de forma pequena. Se eu salvar agora e atualizar a minha aplicação, quando eu clicar no model normal, ele vai aparecer aqui na tela. Quando eu clicar no grande, ele não está aparecendo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui na referenciação de ID. Eu apaguei sem querer o L aqui de cima dos meus botões, tá? Vou salvar agora, atualizar. Agora sim vamos testar. O model tamanho normal, perfeito. O model de tamanho grande, né? Perceba que ele ocupa mais espaço aqui no meu viewport. E o model de tamanho pequeno, né? A miniatura, que ele vai aparecer bem estreitinho ali, tá? Então tá funcionando. Os meus três tamanhos da minha janela de diálogo estão funcionando corretamente, tá? Sendo assim, nós já aprendemos a recriar o model dentro do Bootstrap 3, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e deixo aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.